Olá, peregrinos da noite. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua presença aqui é o que mantém essa luz acesa. E me fale nos comentários de onde você fala e qual próxima história você deseja ouvir por aqui. Agora, silencie o mundo ao seu redor. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvidos, respire e deixe que a história comece. Dizem que ao longo da história humana, quando as vozes do mundo se tornam altas demais e abafam o sussurro da alma, Deus escolhe silenciosamente alguém para reacender aquilo que parece adormecido. Em tempos marcados por pressa, inquietação e distrações que arrancam o homem de si mesmo, ele desperta uma luz inesperada, discreta, mas intensa. Uma luz capaz de lembrar à humanidade que ainda existe um chamado mais profundo, mais belo, mais eterno. A história de Carlo começa no dia 3 de maio de 1991, em Londres, onde seus pais, italianos de origem nobre e tradicional, viviam temporariamente por motivos profissionais. Seu pai, Andrea Acutis, atuava no mercado financeiro, circulando por ambientes de alta exigência, decisões rápidas e pressões constantes. Sua mãe, Antônia Salzano, dedicava-se à vida familiar e, na época, não imaginava que carregava no ventre um menino que impactaria o mundo espiritual de uma geração inteira. A família vivia com estabilidade, conforto e oportunidades, mas não necessariamente imersa na fé. Ainda assim, Deus gosta de surpreender justamente nos ambientes onde ninguém espera. Nem Andrea, nem Antônia imaginavam que aquele bebê, de aparência tão comum, cresceria com uma sensibilidade espiritual capaz de movimentar corações ao redor do mundo. Pouco tempo após o nascimento de Carlo, a família decidiu voltar definitivamente para a Itália, fixando residência em Milão, uma cidade vibrante, repleta de cultura, movimento e modernidade. Ali, o menino cresceu envolto em carinho, conforto e boas oportunidades, mas não em ambiente religioso. Apesar de Antônia ter sido batizada e criada em família culturalmente católica, sua fé era adormecida. Ela mesma relata que frequentava a igreja apenas em casamentos, funerais ou datas comemorativas. Nada indicava que a espiritualidade faria parte central da vida da família Acutis. Mas desde muito cedo, algo incomum parecia pulsar dentro daquele menino de olhos curiosos. Aos 3 ou 4 anos, Carlo começou a demonstrar fascínio por igrejas de uma forma totalmente espontânea. Durante passeios com os pais, ao passar diante de qualquer templo, ele parava, segurava no braço da mãe e pedia insistentemente para entrar. Dentro da igreja, não se comportava como uma criança inquieta. Permanecia em silêncio, observando o altar, o sacrário, as imagens, como se reconhecesse ali um lugar que tocava sua essência mais profunda. Antônia, ainda distante do universo religioso, ficava intrigada com essa atração misteriosa. Ele não se distraía, não corria, não fazia perguntas aleatórias, apenas permanecia sereno, como se estivesse diante de algo que sua alma já conhecia. A mãe conta que, em diversas ocasiões, ficava emocionada ao observar a reverência daquele filho tão pequeno que manifestava uma maturidade espiritual que ela mesma não compreendia. Mais tarde, Antônia diria que Carlo parecia ter sido catequizado diretamente pelo Espírito Santo.
pois não havia na casa conversas religiosas, nem rotina de oração, nem influências externas que justificassem tal comportamento. Era como se a graça tivesse escolhido aquele menino para despertar, pouco a pouco, uma missão que ultrapassava tudo o que a família imaginava. Carlo, ainda tão jovem, começava a revelar a luz que o acompanharia por toda a sua vida. À medida que Carlo crescia, esse mistério interior que o atraía para Deus não apenas permanecia, mas se intensificava de um modo quase impossível de explicar. Ele não via a fé como obrigação ou costume familiar, porque não era. Para ele, era um movimento espontâneo, como a inclinação natural de uma planta em direção à luz. Quando finalmente chegou a idade de iniciar a catequese, os catequistas perceberam algo imediatamente. Carlo não aprendia sobre Deus como quem estuda uma matéria nova, mas como quem reconhece algo que já intuía no coração. Absorvia cada ensinamento com profundidade, demonstrava uma atenção incomum e fazia perguntas que revelavam não apenas inteligência, mas sede verdadeira pelo divino. Diante de tamanha maturidade espiritual, foi concedida a ele uma permissão especial: fazer sua primeira comunhão aos 7 anos, antes da idade tradicionalmente estabelecida pela paróquia. Os sacerdotes ficaram impressionados com a consciência que o menino tinha sobre a Eucaristia, como se já soubesse que ali estava o centro da sua existência. A partir desse dia, Carlo fez um propósito que guiaria sua vida inteira: nunca passar um único dia sem receber Jesus na Eucaristia. Uma promessa ousada para um menino, mas que ele manteve com admirável fidelidade até seus últimos momentos. Para Carlo, comungar não era rito, nem costume, nem uma prática ocasional. Era encontro. Ele dizia, com simplicidade desarmante, que diante da presença real de Cristo sentia o coração mais leve, mais vivo, mais forte, como se a alma se alinhasse ao céu e tudo encontrasse o lugar certo dentro dele. Participava da missa com devoção profunda, em silêncio respeitoso, e permanecia longos minutos em oração após comungar, como quem conversa com um amigo íntimo. Aqueles que testemunhavam sua fé afirmavam que havia algo diferente nele, um brilho sereno que o tornava especial sem que ele precisasse pronunciar uma palavra. Carlo começava a construir passo a passo a estrada espiritual que o conduziria à santidade. Uma estrada pavimentada pela Eucaristia, seu grande amor desde a infância. A transformação que acontecia no coração de Carlo não demorou a alcançar quem vivia ao seu redor, especialmente sua mãe, Antônia. Intrigada com aquela espiritualidade tão espontânea, tão viva e tão independente de estímulos externos, ela começou a se perguntar de onde vinha tamanha maturidade religiosa. Antonia, até então distante da fé, sentiu-se tocada pelo exemplo silencioso do próprio filho e decidiu iniciar estudos de teologia para compreender melhor aquilo que via florescer diante de seus olhos. Mais tarde, afirmaria sem hesitar: foi Carlo quem me evangelizou. Seu testemunho revela que o menino não apenas buscou a Deus por si mesmo, ele se tornou instrumento para conduzir outros ao caminho da fé. Enquanto a maioria das crianças era atraída por brinquedos novos, coleções coloridas, desenhos animados e videogames, Carlo demonstrava encanto genuíno pelo sagrado.
Ele colecionava livros de santos, como outras crianças colecionavam figurinhas. Tinha fascínio particular por biografias espirituais, desde santos conhecidos até figuras menos populares da tradição cristã. Assistia a documentários religiosos com interesse profundo, analisando cada detalhe e pedindo aos pais para repetir episódios específicos que tratavam de milagres eucarísticos ou aparições marianas. Passava horas lendo, refletindo e absorvendo cada palavra, como se estivesse diante de um tesouro antigo. Seu olhar se iluminava especialmente ao ouvir relatos de milagres ligados à Eucaristia, tema que se tornaria o centro de sua maior missão. Entre tantos santos, dois marcaram sua trajetória com força. São Domingos Sávio, o jovem que viveu a santidade na juventude, e São Francisco de Assis, cuja simplicidade e amor profundo por Deus conquistaram o coração de Carlo desde cedo. Ele via nesses dois modelos o reflexo daquilo que desejava ser. Alguém inteiramente dedicado ao amor divino, mas profundamente humano, próximo, capaz de transformar o mundo com gestos pequenos e sinceros. Em casa, Carlo era um menino de sorriso fácil, inteligência viva e uma doçura que se revelava nos gestos simples. Não era apenas aplicado nos estudos, era afetuoso, atento às pessoas e naturalmente capaz de perceber o que se passava no coração dos outros. Possuía um senso de humor leve, daqueles que iluminam o ambiente sem esforço, e ao mesmo tempo uma sensibilidade profunda, rara para alguém tão jovem. Se percebia alguém triste, aproximava-se com delicadeza, conversava ou simplesmente oferecia companhia silenciosa, como quem entende que às vezes o consolo não precisa de palavras. Se via situações de injustiça, mesmo dentro de casa, ele não se calava, buscava ajudar, acolher, equilibrar. Esse traço o acompanhava na escola, onde se tornaria conhecido por sua coragem discreta. Defendia colegas que sofriam bullying, mesmo quando isso significava se colocar contra grupos maiores ou enfrentar atitudes agressivas. Professores relatavam que ele parecia ter uma espécie de radar emocional, percebendo imediatamente quando alguém estava sofrendo, fosse um colega, fosse um adulto. Sua empatia não era impulsiva, mas madura. Carlo tinha uma serenidade que contrastava com sua pouca idade, revelando uma inteligência emocional que muitos adultos passam a vida inteira tentando conquistar. Ele não apenas entendia o sofrimento alheio, ele se importava de verdade e fazia o que estivesse ao seu alcance para aliviar qualquer dor que percebesse. Seus pais, observando esses comportamentos repetidos, ficavam impressionados ao notar que Carlo não agia por obrigação, nem por desejo de ser elogiado. Ele apenas seguia sua intuição, uma intuição que parecia vir de um lugar espiritual mais profundo. Antonia, sua mãe, afirma que ele tinha uma sensibilidade quase profética, percebendo situações que ninguém comentava e oferecendo ajuda antes mesmo que alguém pedisse. Essa capacidade de enxergar as pessoas com um olhar atento, humano e compassivo fazia dele uma presença especial tanto no lar quanto na escola. Era como se, mesmo sem saber, Carlo já praticasse a caridade cotidiana que se tornaria marca essencial de sua santidade. Carlo também se destacava por uma disciplina espiritual que impressionava quem convivia com ele. Não era algo imposto ou repetido por hábito.
era fruto de um amor genuíno por Deus. Todos os dias, sem exceção, ele rezava o terço com devoção sincera, como quem conversa com alguém presente, vivo, íntimo. Lia a Bíblia com frequência, buscando compreender não apenas o texto, mas a mensagem viva que ele acreditava que Deus lhe dirigia. Praticava pequenos jejuns, renunciando a sobremesas, refrigerantes ou momentos de lazer, quando sentia que precisava oferecer algo por alguém necessitado. Esses sacrifícios eram feitos em silêncio, sem que ele comentasse com ninguém. Carlo carregava no coração uma lista de intenções, pelos pobres, pelos doentes, pelas almas do purgatório, pela igreja, e oferecia cada renúncia como gesto de amor. Ele dizia com simplicidade desarmante que estar com Jesus é como estar com um amigo. E essa frase resumia a essência da espiritualidade que o guiava. Não buscava a fé como teoria, e sim como relacionamento. Essa intimidade se manifestava de forma ainda mais visível em seu amor pela Eucaristia. Quando podia, Carlo participava da adoração ao Santíssimo Sacramento e permanecia ali em silêncio profundo, como quem repousa dentro da própria luz. Sua postura durante esses momentos chamava a atenção. Havia uma serenidade em seu rosto, uma paz quase palpável, que atraía olhares curiosos, despertava perguntas e muitas vezes inspirava outras pessoas a imitá-lo. A presença de Carlo diante do sacrário parecia transformar o ambiente ao redor, criando uma atmosfera de recolhimento que fazia até os mais distraídos se calarem. Ele não fazia discursos, não tentava convencer ninguém. Sua fé era testemunho silencioso e, por isso mesmo, poderosa. Cada gesto, cada olhar, cada oração revelava que sua vida interior era intensa e profundamente conectada ao divino, como uma chama discreta, mas constante, que iluminava tudo à sua volta. Nesse período da vida de Carlo, começava a surgir com clareza um contraste que se tornaria uma das marcas mais impressionantes de sua trajetória. Ele vivia plenamente no mundo moderno, imerso na era digital, mas seu coração parecia habitar um espaço de serenidade interior que não era comum à sua geração. Enquanto muitos jovens se deixavam absorver pela agitação constante da tecnologia, Carlo demonstrava uma relação equilibrada e madura com o universo eletrônico. Não desprezava computadores, celulares ou a internet. Pelo contrário, era extremamente habilidoso com tudo isso. Dominava softwares, linguagens de programação e ferramentas digitais com uma facilidade rara, como se tivesse nascido com intuição tecnológica. Porém, ao contrário do que se espera de alguém tão jovem e tão competente, ele não permitia que esses recursos o consumissem ou o afastassem da vida real. Carlo encarava a tecnologia como um dom, não como um refúgio. Para ele, o digital não era fuga, mas instrumento. E essa visão era tão clara que, anos mais tarde, o levaria a transformar suas habilidades em evangelização através do famoso catálogo dos milagres eucarísticos que ainda hoje impacta o mundo inteiro. Apesar de ter crescido em meio a telas e dispositivos, sua espiritualidade não competia com o digital. Transcendeu-o. Carlo enxergava o mundo com profundidade, reconhecendo no cotidiano sinais de Deus que muitos não percebiam. Sua fé não era isolada, não era rígida, não era alienada. Era uma forma elevada de interpretar a realidade, como se ele entendesse que a verdadeira luz
não vinha dos monitores, mas de dentro da alma. O menino que poderia ter seguido o caminho do excesso e da distração escolheu o equilíbrio e a essência. Ele sabia desligar para se recolher, sabia usar sem se escravizar, sabia transformar uma ferramenta moderna em ponte para o divino. Esse equilíbrio raro fez de Carlo um testemunho vivo de que é possível ser profundamente espiritual sem abandonar a tecnologia. Basta usá-la como serviço, não como senhor. Assim, entre computadores, smartphones e a rotina acelerada do século XXI, surgia silenciosamente um dos maiores modelos de fé do nosso tempo. Um jovem que mostrava que santidade e modernidade não são opostos, mas caminhos que podem caminhar juntos quando guiados pela luz certa. Foi exatamente nesse encontro entre espiritualidade profunda e domínio tecnológico que nasceu a maior obra de Carlo Acutis, o catálogo digital dos milagres eucarísticos do mundo inteiro. A ideia começou de forma simples, mas logo se transformou em missão. Carlo percebia que muitas pessoas, principalmente os jovens, desconheciam a profundidade da Eucaristia e a riqueza dos milagres reconhecidos pela Igreja ao longo dos séculos. Movido por esse desejo de evangelizar, ele decidiu reunir todos esses milagres em um único espaço acessível e bem organizado. Para isso, começou a visitar santuários, estudar documentos antigos, ler livros especializados e analisar cuidadosamente relatos oficiais da Igreja. Não era um trabalho improvisado. Carlo tinha apenas 11 anos, mas a seriedade com que tratava cada detalhe impressionava adultos experientes. Criou textos, diagramas, mapas, selecionou imagens autênticas e verificou fontes com rigor quase acadêmico. Carlo dizia que quanto mais as pessoas conhecerem os milagres eucarísticos, mais se aproximarão de Deus. E isso orientava cada etapa de seu trabalho. Ele passava horas em frente ao computador, não em jogos ou distrações, mas organizando informações com zelo, revisando conteúdos, melhorando a apresentação visual do site e garantindo que tudo fosse claro, fiel e acessível. Sua dedicação era tão grande que, em pouco tempo, o projeto ganhou proporções internacionais. Paróquias começaram a utilizá-lo em aulas de catequese. Escolas religiosas o adotaram como material de estudo. Sacerdotes de vários países escreviam à família exaltando o impacto daquele site criado por um menino. Hoje, o catálogo é traduzido para diversos idiomas. Já percorreu exposições pelo mundo inteiro e continua sendo uma ferramenta viva de evangelização. E tudo isso começou no coração de um garoto que, com apenas 11 anos, decidiu usar a internet não como fuga, mas como ponte entre o céu e a terra. Sua obra se tornou um legado permanente, um testemunho concreto de que a fé, quando unida ao talento, é capaz de transformar o mundo. Além do trabalho digital, que o tornaria conhecido mundialmente, Carlo vivia sua fé com uma intensidade silenciosa, profundamente enraizada no cotidiano. Sua espiritualidade não era teórica nem distante. Ela se manifestava em gestos concretos, visíveis, encarnados na vida real. Em Milão, onde viveu grande parte de sua infância e adolescência, era comum vê-lo aproximar-se de moradores de rua com naturalidade, quase como quem se aproxima de um velho amigo. Carlo distribuía sanduíches, cobertores, garrafas de água e principalmente conversas, porque sabia que muitas vezes
A maior pobreza não é a falta de alimentos, mas a solidão. Destinava parte da sua mesada a instituições de caridade e, nas caminhadas com seus pais, frequentemente pedia para parar quando via alguém em situação de vulnerabilidade. Ele não tinha medo, não tinha receio, não tinha preconceito. Enxergava Cristo em cada pessoa abandonada e agia como alguém que reconhecia o valor infinito de cada alma. Outro pilar poderoso de sua vida era sua amizade profunda com Nossa Senhora. Carlo rezava o terço diariamente e repetia, com convicção incomum para sua idade, que o rosário era a arma mais poderosa para combater o mal. Segurava o terço não como símbolo devocional, mas como cordão espiritual que o ligava à Mãe de Deus. Tinha também grande devoção a São Miguel Arcanjo e aos anjos da guarda, lendo orações tradicionais, estudando seus significados e pedindo sua proteção constantemente. Entre todos os santos, porém, havia um que ocupava lugar especial em seu coração: São Francisco de Assis. A simplicidade, a pobreza voluntária, o amor radical pelos pobres e pela criação encantavam Carlo, que via em Francisco um modelo perfeito daquilo que ele mesmo desejava ser. Não por acaso, anos depois, pediria para ser sepultado em Assis, a cidade do santo que inspirou seus passos desde a infância. Sua espiritualidade era profunda, mas nunca pesada. Equilibrada, jamais rígida. Carlo tinha uma alegria verdadeira, serena, aquela que nasce de uma vida alinhada ao que é bom, belo e santo. Seu sorriso espontâneo, sua leveza no conviver, sua capacidade de brincar, rir e ao mesmo tempo ser profundamente contemplativo, mostravam que a verdadeira fé não oprime, liberta. E assim, entre obras digitais grandiosas e gestos simples carregados de amor, Carlo construía uma santidade viva, tão jovem e tão autêntica que tocava corações sem precisar de uma única palavra. Apesar de viver uma vida iluminada por virtudes tão visíveis, Carlo jamais se considerava perfeito. Pelo contrário, praticava diariamente o exame de consciência, aquele olhar honesto para dentro que poucos têm coragem de fazer. Ele reconhecia com humildade suas próprias fraquezas, lutava contra a preguiça, contra pequenos excessos alimentares, contra distrações que tentavam desviar seu olhar do essencial. Em seu quarto, guardava pequenas anotações nas quais registrava suas quedas e seus propósitos de melhora. Era como se mantivesse um diálogo sincero com a própria alma, avaliando cada gesto, cada atitude, cada sentimento. Não se tratava de rigidez ou culpa, mas de um desejo profundo de crescer espiritualmente. Carlos sabia que a santidade não nasce pronta, é construída tijolo por tijolo em pequenas batalhas diárias contra nós mesmos. Ele não gostava de elogios e ficava visivelmente incomodado quando alguém admirava demais sua bondade ou disciplina. Repetia sempre que só devemos nos preocupar em agradar a Deus, não aos homens, deixando claro que sua fé não buscava aplausos. Tudo o que fazia, rezar, ajudar os pobres, estudar milagres, participar da missa, era vivido em silêncio, sem plateias, porque sua motivação era interior, não externa. Carlo desejava ardentemente se tornar santo, mas não por glória pessoal. Ele acreditava com convicção de que a santidade era a finalidade da existência humana.
o projeto original que Deus sonhou para cada um. Sua meta não era ser excepcional aos olhos do mundo, mas fiel aos olhos do céu. E entre seus muitos pensamentos profundos, havia um que repetia com frequência: a tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. Para Carlo, essa frase não era poesia, era uma chave espiritual. Ele sabia que a verdadeira alegria não dependia das circunstâncias, mas da direção do olhar. Quando olhamos demais para nossas falhas, nossos medos e nossas imperfeições, o coração se torna pesado. Mas quando olhamos para Deus, para sua misericórdia e sua luz, a alma encontra paz. Essa sabedoria tão madura para alguém tão jovem guiava seus passos e dava sentido ao seu caminho rumo à santidade. Assim, Carlos seguia sua vida, caminhando com uma harmonia tão rara que encantava todos que o rodeavam. Ele equilibrava com uma naturalidade surpreendente seu amor pela tecnologia com sua bondade cotidiana, sua disciplina espiritual com a alegria própria da juventude. Era o tipo de jovem que podia passar uma tarde programando no computador e segundos depois se levantar para rezar com serenidade, que podia brincar com os amigos e, ao mesmo tempo, carregar no coração uma maturidade espiritual que muitos adultos não alcançam. Usava tênis comuns, calça jeans, camiseta e carregava uma mochila como qualquer adolescente de sua idade. Mas dentro dele havia um mundo inteiro de profundidade, silêncio e luz. Carlo não imaginava, porém, que aquele percurso tão equilibrado estava prestes a ser atravessado por uma provação tão intensa quanto repentina. De certa forma, sua vida parecia avançar suavemente, como se Deus estivesse preparando seu coração para algo grandioso. Sua rotina era simples: estudo, missa diária, adoração ao Santíssimo, momentos de caridade, conversas com os pais e longas horas dedicadas ao seu projeto digital. Mas por trás de tudo isso, havia um fio invisível, um chamado espiritual que amadurecia dentro dele. Um chamado que logo se revelaria de forma abrupta e dolorosa. A saúde de Carlos sempre fora boa, e nada indicava que algo grave pudesse se aproximar. No entanto, Deus às vezes permite que seus escolhidos passem pela cruz, não como castigo, mas como consumação de um amor maior. E essa verdade começava a se insinuar ao redor dele. O jovem alegre, simples e profundamente humano estava prestes a entrar na etapa mais intensa, luminosa e desafiadora de sua curta vida. Uma etapa que o separaria, pouco a pouco, das coisas da terra e o aproximaria definitivamente do céu. A doença que se aproximava como sombra inesperada seria paradoxalmente a porta pela qual sua fé seria revelada em plenitude. Carlo, que caminhava entre nós com passos discretos e coração manso, seria transformado, de adolescente comum, em testemunho eterno. Seu caminho seria interrompido no tempo, mas ampliado na eternidade. O menino de tênis gastos, mochila leve e sorriso doce, estava prestes a mostrar ao mundo inteiro o que significa amar Deus acima de tudo, na saúde, na simplicidade e, sobretudo, na dor. Foi no auge dessa vida simples, luminosa e cheia de propósitos que a cruz se aproximou de Carlo de forma súbita, silenciosa e inesperada, como um vento frio entrando por uma janela que ninguém percebeu aberta. Ele tinha apenas 15 anos, estudava no tradicional Instituto Leão XIII, em Milão,
e vivia uma rotina equilibrada entre estudos, fé, projetos digitais e pequenas obras de caridade, até que de um dia para o outro começou a sentir um cansaço estranho, uma exaustão que não condizia com sua energia habitual. Depois vieram as febres persistentes, dores nos ossos e um mal-estar que insistia em crescer. Seus pais, inquietos com a mudança repentina, decidiram levá-lo ao hospital para exames. A princípio, imaginavam uma infecção comum ou algum vírus passageiro. Jamais esperariam o que estava por vir. Os médicos realizaram diversos testes e, em poucos dias, o diagnóstico caiu sobre a família como um golpe brutal. Leucemia mieloide aguda tipo M3, uma das formas mais agressivas, rápidas e perigosas da doença. O tipo M3 é conhecido por sua evolução fulminante, exigindo intervenção imediata e trazendo enormes riscos, mesmo em adultos. Para um adolescente, a notícia seria devastadora. Mas Carlo reagiu de maneira que desconcertou até a equipe médica. Não houve desespero, lamento ou revolta. Ao invés disso, seus olhos permaneceram tranquilos, como se já tivesse entregue tudo nas mãos de Deus. Seu primeiro pensamento não foi sobre si mesmo, nem sobre o medo da morte, mas sobre o sentido espiritual daquele sofrimento. Pediu com voz firme e serena que todas as dores que enfrentaria fossem oferecidas pelo Papa e pela Igreja. Esse gesto impressionou profundamente não apenas sua família, mas também os médicos e enfermeiros que o acompanhavam. Eles viam um jovem de apenas 15 anos reagir à sentença de uma doença violenta com uma serenidade quase sobrenatural. Havia algo diferente nele, uma maturidade espiritual que ultrapassava a compreensão humana. Carlo parecia entender que aquela cruz, embora cruel, também seria sua última oportunidade de amar a Deus de forma ainda mais radical. Assim, entregou-se ao tratamento não com medo, mas com coragem e fé, como um mártir silencioso, preparado para transformar dor em oferta e sofrimento em oração. Assim que Carlo foi internado, ainda assimilando a gravidade do diagnóstico, ele chamou seus pais para perto do leito e, com a voz tranquila de quem já fez as pazes com o mistério da própria existência, disse que estava pronto para aceitar tudo aquilo que Deus permitisse. Não havia medo em seus olhos, nem angústia, nem revolta, apenas entrega. Quero oferecer cada dor por aqueles que mais precisam, afirmou com convicção serena. Era como se, naquele instante, Carlo tivesse compreendido que sua última missão não era digital, nem intelectual, mas profundamente sacrificial. Nos dias que se seguiram, sua postura revelou algo que ultrapassava qualquer compreensão humana. Mesmo enfraquecido pelas dores lancinantes, pelas medicações intensas e pela fragilidade progressiva de seu corpo, Carlo mantinha um sorriso leve, discreto, mas real. Não queria que sua mãe chorasse perto dele. Ao contrário, tentava consolá-la com palavras de fé que soavam maduras demais para sua idade. Os enfermeiros relatavam que ele sempre agradecia por cada gesto, por cada cuidado, mesmo quando a dor parecia rasgar seus ossos. Havia nele uma espécie de luz silenciosa, uma paz que pairava no ambiente e tocava até quem não tinha fé. Um dos médicos, profundamente impressionado, contou que entrou um dia no quarto pronto para fazer exames e encontrou Carlo conversando com Deus em voz baixa.
Ao perceber a presença do médico, o jovem disse: existe gente sofrendo muito mais do que eu. Estou oferecendo tudo por eles. A sinceridade dessas palavras comoveu o profissional, que guardou esse momento como um dos mais marcantes de sua carreira. Vários funcionários do hospital testemunharam a mesma sensação. Ao entrar no quarto de Carlo, sentiam algo diferente, quase sagrado. Sua dor não era desespero, era oferta. Seu silêncio não era vazio, era oração. E seu sorriso, mesmo frágil, era um farol que lembrava a todos que a fé verdadeira não se revela apenas na alegria, mas sobretudo na cruz. Durante o tratamento, Carlo enfrentou um caminho doloroso e árduo, marcado por transfusões constantes, exames invasivos e sessões intensas de quimioterapia que esgotariam até mesmo os mais fortes. As dores físicas eram severas, muitas vezes incapacitantes, e seu corpo, antes cheio de vida e juventude, começou a enfraquecer rapidamente. Ainda assim, sua alma permanecia firme, como se uma força interior, maior do que qualquer medicação, o sustentasse. Mesmo quando a fadiga o consumia e a febre o deixava exausto, Carlo buscava forças para rezar. Ele se alimentava não apenas dos cuidados médicos, mas daquilo que chamava de seu alimento do céu, a Eucaristia. Todos os dias, pedia que seu confessor ou algum padre do hospital o visitasse para lhe dar a comunhão. E quando conseguia participar da Santa Missa no próprio hospital, vivia aqueles momentos com lágrimas de gratidão, consciente de que ali encontrava conforto para sua dor mais profunda. O mais impressionante é que Carlo não via seu sofrimento como castigo, mas como participação no mistério da cruz de Cristo. Ele compreendia com uma lucidez espiritual extraordinária para alguém tão jovem que sua dor poderia se tornar oferta viva, oração silenciosa e amor redentor. Em seu quarto, pequenas cruzes, imagens de Nossa Senhora e um terço sempre ao lado da cama criavam um ambiente de recolhimento. Não era apenas um espaço clínico, era um santuário improvisado. As enfermeiras relatavam que, ao entrar ali, sentiam uma paz inexplicável, como se o ar estivesse impregnado de algo maior do que a doença. Algumas delas, mesmo não sendo religiosas, confessaram que havia naquele quarto uma atmosfera diferente, como se Carlo atraísse uma presença silenciosa e divina. Apesar do avanço da doença, ele nunca pediu para ser poupado. Pelo contrário, oferecia cada momento difícil pelas almas do purgatório, pelo Papa, pelos jovens e pela Igreja. E quando a dor se tornava intensa demais para falar, ele fechava os olhos, segurava o terço e deixava o coração rezar por ele. Cada instante vivenciado por Carlo naquele hospital se tornou semente de graça, tocando médicos, enfermeiros, visitantes e até outros pacientes. Sua fragilidade física contrastava com a força luminosa de sua fé. E assim, mesmo entre agulhas, medicamentos e diagnósticos sombrios, ele testemunhava que a santidade não depende da saúde do corpo, mas da firmeza da alma. Uma alma que, no caso de Carlo, parecia já tocar o céu. Seu amor por Deus nunca vacilou, nem mesmo quando a morte se aproximou com passos firmes e silenciosos. Pelo contrário, parecia crescer, ganhar forma, tornar-se ainda mais luminoso.
Em uma das conversas mais emocionantes e marcantes que teve com sua mãe, Carlo, já muito enfraquecido, segurou a mão de Antônia e disse com voz calma, serena, quase celestial: Mãe, não tenha medo. Eu não vou sair vivo deste hospital, mas eu vou fazer o possível para te avisar que estou no céu. Não havia medo naquela frase. Havia certeza, havia paz. Era como se Carlo já enxergasse aquilo que os olhos humanos não podem ver. A serenidade com que encarava a própria morte deixava claro que seu espírito estava mais além do que seu corpo conseguia acompanhar. Ele parecia se despedir não do mundo, mas da dor, como alguém que sabe que está voltando para casa. Nos seus últimos dias, quando as forças físicas já quase não respondiam, Carlo pediu os sacramentos com devoção profunda. Queria confessar-se, receber a unção dos enfermos e, acima de tudo, comungar. Nem a dor mais violenta o afastava da Eucaristia que tanto amava. Renovou sua total entrega a Deus, entregando seus medos, seu corpo, sua história e seu futuro nas mãos do Criador. Repetia com frequência um desejo que expressava sua alma inteira. Queria ir direto para o céu, sem fazer escala no purgatório. Não por orgulho, mas porque desejava viver plenamente na presença de Deus, sem barreiras, sem intermediários, sem demoras. Em suas últimas conversas, Carlo expressou seu maior sonho espiritual, que sua vida, curta, simples, escondida aos olhos do mundo, pudesse aproximar muitos jovens da Eucaristia. Dizia que, se pudesse ajudar alguém a descobrir a beleza da missa e a adoração ao Santíssimo, já teria cumprido sua missão na terra. Seu olhar, mesmo debilitado, brilhava com essa esperança. Ele acreditava profundamente que, após sua morte, Deus continuaria a agir através de sua pequena oferta de amor. E assim, com o corpo frágil, mas a alma vibrante, Carlo caminhava para seu encontro definitivo com aquele que sempre foi o centro de sua vida. Em 12 de outubro de 2006, uma data que no Brasil é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, Carlo entregou serenamente sua alma a Deus. Tinha apenas 15 anos, mas havia vivido com intensidade e profundidade que muitas pessoas não alcançam em décadas. Sua morte não foi marcada por agonia ou desespero, mas por uma paz doce e quase palpável. Quando respirou pela última vez, seu rosto permaneceu sereno, tranquilo, iluminado por uma expressão de suavidade que impressionou profundamente a equipe médica, familiares e todos que o viram naquele momento. Um dos médicos chegou a dizer que nunca tinha visto algo semelhante, comentando que parecia que Carlo estava simplesmente descansando, como quem desperta para uma realidade mais bonita do que aquela que deixou para trás. A notícia de sua partida se espalhou rapidamente entre seus colegas de escola, professores e membros da comunidade cristã local. Muitos choraram não apenas a morte de um amigo, mas o sentimento de ter perdido alguém cuja presença carregava luz. No funeral, realizado com grande comoção, inúmeras pessoas se aproximaram da família para testemunhar como Carlo havia tocado suas vidas com sua bondade silenciosa, sua fé firme e sua pureza visível. Alguns relataram pequenos gestos que nunca esqueceriam. Uma palavra de consolo, uma ajuda inesperada, um sorriso em dias difíceis. Outros, mesmo sem ter convivido de perto, afirmavam que só de estar perto dele era possível perceber algo diferente.
algo que fugia do comum. Era como se todos reconhecessem naquele momento que haviam convivido com alguém que carregava algo extraordinário dentro de si. Uma espécie de santidade discreta, natural, não anunciada, mas perceptível. Mesmo aqueles que não eram religiosos confessaram sentir uma atmosfera especial na despedida. O pequeno caixão branco cercado por flores era símbolo não de fim, mas de entrega. E muitos disseram que, naquela cerimônia, não se sentia apenas luto, sentia-se também esperança. Como se de alguma forma Carlo continuasse ali, presente, mas transformado. Sua morte não obscureceu sua luz. Ao contrário, começou a revelá-la com ainda mais intensidade, como uma chama que se torna visível apenas quando a noite chega mais densa. Logo após a morte de Carlo, algo extraordinário começou a acontecer. Relatos de graças, curas e acontecimentos inexplicáveis passaram a surgir em diversos lugares. Pessoas que haviam conhecido sua história, mesmo de longe, começaram a sentir que aquele jovem, tão puro e tão entregue a Deus, continuava presente de alguma forma. Porém, o caso mais conhecido e determinante veio daqui, do Brasil, mais precisamente da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ali vivia um menino de apenas 4 anos, Matheus Viana, que enfrentava uma doença rara e gravíssima, atresia pancreática anular, uma malformação congênita do pâncreas que comprometia completamente o funcionamento do órgão. A criança sofria dores intensas, vômitos constantes e estava prestes a ser submetida a uma cirurgia de altíssimo risco que poderia trazer complicações sérias. A família de Matheus, desesperada, começou a buscar ajuda espiritual. Foi então que, ao conhecer a história de Carlo, sentiram no coração o impulso de pedir sua intercessão. A mãe da criança, movida pela fé, rezou com fervor, pedindo ao jovem italiano que intercedesse por seu filho diante de Deus. E foi nesse momento que algo inacreditável começou a acontecer. Antes mesmo da cirurgia, os sintomas simplesmente desapareceram. Exames posteriores revelaram que o pâncreas da criança havia retomado o funcionamento normal, algo totalmente impossível segundo os critérios médicos conhecidos. A equipe de especialistas, perplexa, analisou os exames antigos e comparou com os novos. Não havia explicação lógica, fisiológica ou científica que pudesse justificar aquela cura repentina. Diante da gravidade do caso e da clareza do acontecimento, o episódio foi encaminhado ao Vaticano para investigação. A Congregação para as Causas dos Santos examinou documentos, laudos, testemunhos, prontuários médicos e depoimentos da família e dos profissionais responsáveis. Após longo processo, ficou determinado que a cura de Matheus Viana não tinha explicação humana. Era um milagre. Em 2020, o Vaticano reconheceu oficialmente o caso como intervenção direta de Carlo Acutis, abrindo caminho para sua beatificação. Foi como se o jovem santo, que sempre sonhou em evangelizar o mundo através da Eucaristia, tivesse estendido sua mão além do oceano para tocar a vida de uma criança brasileira. E assim, no silêncio do céu, Carlo começava a cumprir a promessa que fez à mãe: continuar ajudando pessoas mesmo depois da morte. Carlo foi beatificado em 10 de outubro de 2020, em Assis, a cidade que sempre ocupou um lugar especial em seu coração,
por causa de sua profunda devoção a São Francisco. A cerimônia, realizada na Basílica de São Francisco, reuniu fiéis do mundo inteiro, tanto presencialmente quanto por transmissões ao vivo, já que milhões aguardavam o reconhecimento oficial da santidade daquele jovem que havia transformado tantas vidas. Um dos momentos mais marcantes da celebração foi quando seu corpo, preservado e disposto em um relicário especial, foi apresentado ao público vestido exatamente como ele vivia no dia a dia: tênis, calça jeans e um suéter simples. Esse gesto não foi por acaso. Foi para mostrar ao mundo que a santidade não exige roupas especiais, nem vidas extraordinárias, mas pode florescer na simplicidade do cotidiano, na rotina comum, na juventude real e concreta. Ao final da celebração, o Papa Francisco enviou uma mensagem chamando Carlo de um modelo para os jovens de hoje, um apóstolo da Eucaristia na era digital, reconhecendo no menino italiano a união perfeita entre fé profunda e modernidade. Depois da beatificação, a fama de Carlo não diminuiu. Ao contrário, cresceu de forma avassaladora. Testemunhos começaram a surgir de todos os continentes. Jovens que haviam voltado à igreja após conhecer sua história. Adultos que se reconciliaram com a fé. Pessoas que experimentaram curas físicas e espirituais atribuídas à sua intercessão. Seu site sobre os milagres eucarísticos passou a ser ainda mais acessado, e exposições baseadas em seu trabalho rodaram o mundo, levando milhares a redescobrir a beleza da Eucaristia. Nos anos seguintes, um segundo milagre, também envolvendo uma cura extraordinária, foi analisado profundamente pela Congregação para as Causas dos Santos e oficialmente reconhecido pela Igreja, abrindo definitivamente o caminho para sua canonização. Assim, Carlo Acutis tornou-se o primeiro santo millennial da história, um marco para a Igreja e para o mundo. Seu corpo, preservado em Assis, tornou-se destino de peregrinação constante. Jovens, famílias, religiosos, pessoas que nunca o conheceram pessoalmente, mas que foram alcançadas por sua luz, viajam até lá para rezar diante de seu relicário. Muitos relatam sentir uma paz profunda, uma alegria suave, uma inspiração renovada para viver a fé com autenticidade e pureza, exatamente como Carlo viveu. Hoje, São Carlo Acutis continua sendo farol espiritual para milhões, provando que mesmo em um mundo acelerado, ainda é possível viver a santidade de forma jovem, simples, moderna e profundamente enraizada em Deus. A história de São Carlo Acutis, tão luminosa quanto breve, permanece como um sopro de esperança que atravessa o tempo e ressoa com força especial no coração do mundo moderno. Ele viveu apenas 15 anos, mas viveu com tamanha intensidade espiritual, entrega sincera e consciência profunda de sua missão, que parece ter condensado em poucos anos aquilo que muitos levam a vida inteira para compreender. Carlo provou, com sua própria existência, que a santidade não é privilégio de figuras distantes, nem resultado de grandes feitos espetaculares, mas nasce nas escolhas pequenas e constantes, repetidas com amor, fidelidade e propósito. Sua vida é testemunho de que a santidade é acessível, possível e próxima, e que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode caminhar nessa direção. Ele não realizou milagres em vida,
Não pregou para multidões, não escreveu grandes tratados, não fundou congregações. O que fez foi algo mais simples e por isso mesmo mais difícil. Foi fiel. Rezava diariamente, participava da missa sempre que podia, cultivava a amizade real com Deus, praticava caridade com simplicidade e via beleza no que os outros ignoravam. Tratava o próximo com ternura, servia aos mais vulneráveis sem esperar reconhecimento e vivia cada dia como oportunidade de amar. Usava seus talentos, inclusive sua inteligência tecnológica, não para se destacar, mas para servir. Transformou a internet em instrumento de evangelização numa época em que poucos imaginavam esse caminho. E tudo isso sem barulho, sem vaidade, sem procurar aplausos. A simplicidade com que Carlo viveu é precisamente o que o torna tão grande. Ele mostrou que a verdadeira luz não brilha apenas em grandes feitos, mas nos gestos cotidianos, em dizer a verdade, em ser generoso, em olhar para os outros com compaixão, em rezar com sinceridade, em buscar o bem acima de tudo. Sua vida, curta como uma estrela cadente, iluminou caminhos que muitos julgavam apagados. Hoje, São Carlo Acutis se tornou símbolo de que é possível ser jovem e santo, moderno e profundamente espiritual, conectado ao mundo e, ao mesmo tempo, completamente enraizado em Deus. Sua existência deixa claro que, quando alguém decide amar de verdade, mesmo uma vida breve pode transformar o mundo inteiro. Ao observarmos a trajetória de São Carlo Acutis com atenção e verdade, percebemos que ele foi um jovem totalmente inserido na cultura digital, mas não escravizado por ela. Carlo não rejeitava o mundo moderno. Ele o compreendia profundamente, mas ao mesmo tempo não permitia que a velocidade, a busca por atenção ou a lógica competitiva das redes sociais moldassem sua identidade. Em um tempo em que tantos jovens e até adultos sofrem com ansiedade, comparação constante, insegurança e a necessidade desesperada de validação imediata, Carlo ergue sua vida como um contraponto luminoso. Ele nos lembra que o valor de uma pessoa não está na quantidade de curtidas, seguidores, visualizações ou curtidas acumuladas, mas naquilo que se cultiva secretamente no coração: a verdade, a pureza, o amor e a fidelidade ao próprio chamado interior. Sua frase mais famosa, "Todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias", ecoa como profecia para nossa geração. Ela não é apenas bonita, é um alerta. Carlo via a imensa tentação do mundo moderno de transformar pessoas em imitações umas das outras, repetindo comportamentos, modos de vestir, gostos e até formas de pensar para se encaixar no que é considerado aceitável. Ele rejeitava essa lógica. Não queria ser uma réplica da cultura, da moda ou dos algoritmos. Queria ser o projeto original que Deus havia sonhado para ele desde o início. E ao abraçar essa verdade, Carlo encontrou algo que muitos buscam e poucos encontram: propósito. Sua vida interior ganhou clareza, seu espírito encontrou paz e sua alma se abriu para uma liberdade que não depende de nada externo. Esse é talvez o maior ensinamento que ele deixa para um mundo tão barulhento. A certeza de que a autenticidade não nasce da aparência, mas da identidade. Carlo prova que um jovem pode viver rodeado de tecnologia sem perder a essência.
Pode estar conectado ao mundo sem se desconectar da própria alma. Pode usar a internet sem permitir que ela o use. Ele nos mostra que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo, mas em escolher o que realmente importa. E assim, vivendo como original num mundo de cópias, Carlos se tornou reflexo vivo daquilo que Deus desejou e continua convidando cada um de nós a descobrir essa mesma verdade dentro do próprio coração. Sua devoção à Eucaristia é, sem dúvida, o maior e mais poderoso ensinamento espiritual deixado por São Carlo Acutis. Desde muito cedo, ele compreendeu aquilo que muitos demoram uma vida inteira para perceber: que toda força, toda paz e toda luz verdadeira vem de estar unido a Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Para Carlo, a Eucaristia não era símbolo, não era lembrança, não era metáfora, era encontro vivo, íntimo, transformador. É por isso que afirmava, com uma convicção que surpreendia adultos e sacerdotes, que a Eucaristia era sua estrada para o céu. Não uma estrada figurada, mas real, concreta, percorrida a cada dia em suas comunhões fervorosas, em suas visitas silenciosas ao sacrário e na adoração que fazia com o coração inteiro voltado a Deus. E essa estrada, como ele dizia, continua aberta para todos nós, porque Cristo nunca deixa de nos esperar. O amor de Carlo pelo sacramento não era teórico, nem limitado a palavras bonitas. Era vivido, experimentado, buscado com empenho e verdade. Ele participava da Santa Missa sempre que podia, e ali, diante do altar, permanecia recolhido, sereno, como se nada mais existisse além daquele encontro. Falava da presença real de Cristo com a mesma naturalidade com que falava de seus hobbies, porque para ele, Deus não era algo separado da vida, era o centro de tudo. Quando estava diante do Santíssimo Sacramento, Carlo parecia entrar num modo de silêncio sagrado, num repouso profundo da alma. Ficava minutos, às vezes horas, contemplando, conversando com Deus sem pressa, sem distração. Seu rosto, segundo testemunhos, mudava. Tornava-se mais leve, mais luminoso, mais pleno. E essa centralidade eucarística não o abandonou nos dias de saúde, mas, sobretudo, nos dias de dor. Quando a doença o atingiu com força cruel, a Eucaristia se tornou seu refúgio diário, seu sustento, sua âncora. Era dela que tirava força para suportar os tratamentos, a fraqueza, o medo e o sofrimento físico. Ele entendia que sofrer ao lado de Deus não destrói, transforma. A cruz, quando carregada com Cristo, torna-se caminho de luz, e foi essa luz que guiou Carlo até o último suspiro. Sua vida inteira girou em torno desse amor. O amor pelo Cristo vivo, que se esconde no pão consagrado e se revela aos corações que se abrem. E assim, com simplicidade e profundidade, Carlo nos mostra que quem descobre a Eucaristia descobre a fonte da verdadeira alegria e aprende a caminhar com passos firmes rumo ao céu. Ao olhar para seus erros, sim, Carlo também tinha fraquezas, algo ainda mais inspirador se revela em sua vida. A consciência humilde de que a santidade não nasce da perfeição, mas da luta diária para ser melhor. Ao contrário da imagem distante e idealizada que muitos fazem dos santos, Carlos sabia exatamente onde tropeçava. Reconhecia que enfrentava dificuldades como a preguiça, a gula, a distração excessiva e até momentos de impaciência.
Ele não romantizava suas falhas, nem as escondia sob o pretexto da juventude. As encarava de frente com honestidade e coragem. Mantinha pequenos cadernos ou bilhetes onde anotava suas quedas, seus deslizes e as áreas em que precisava crescer. Esses registros eram como conversas íntimas entre ele e Deus. Não havia culpa destrutiva, mas um desejo sincero de conversão. Carlo entendia que o progresso espiritual não acontece em grandes saltos, mas em passos pequenos, consistentes, às vezes quase imperceptíveis. Quando falhava, não se desesperava. Levantava-se, pedia perdão e recomeçava com serenidade. Ele dizia que cada pequena vitória contra si mesmo era um tijolo na construção da própria santidade. Essa postura é uma das partes mais belas de seu testemunho, porque revela que Carlo não era um jovem perfeito, era um jovem disposto. Não buscava uma santidade inatingível, mas uma santidade real, aquela que nasce de quedas, lágrimas, recomeços e um coração profundamente afetivo que ama mais do que erra. Ele transformava suas dificuldades em degraus espirituais. Quando percebia que estava exagerando em comida, oferecia um jejum. Quando percebia que estava impaciente, fazia um ato de bondade silenciosa. Quando se via distraído, retomava o terço ou a leitura espiritual. Isso nos ensina algo essencial. Deus não exige perfeição, exige entrega. Exige a coragem de admitir que somos frágeis, mas também a confiança de que sua graça nos sustenta. A vida de Carlo mostra que santidade não é ausência de defeitos, mas disposição contínua para levantar, recomeçar e entregar tudo a Deus. E é essa perseverança, tão humana e tão divina ao mesmo tempo, que faz dele um exemplo acessível, não um ideal distante, mas uma inspiração que toca e transforma. Outro aspecto profundamente humano e ao mesmo tempo extraordinariamente espiritual na vida de Carlo foi sua relação com a dor. Ele nunca romantizou o sofrimento, tampouco se deixou dominar por ele. Para Carlo, a dor não era um fim, mas um caminho. Não buscava sofrimento, mas, quando ele chegou, o abraçou como ato de amor, não de desespero. Quando a leucemia o atingiu com força devastadora, destruindo células, drenando energias e fragilizando seu corpo em questão de dias, ele não se revoltou contra Deus, não perguntou por quê, não imaginou injustiça. Seu coração estava tão profundamente unido ao céu que sua maior preocupação não era a própria vida, mas o consolo daqueles que o amavam. Sabia que o sofrimento humano, quando unido ao de Cristo, deixava de ser apenas dor, tornava-se oração. No hospital, Carlo repetiu várias vezes que queria ajudar o maior número possível de pessoas a chegar ao céu. E isso não era frase bonita para amenizar o medo. Era a expressão pura de seu propósito interior. Até mesmo na cama fria de hospital, com agulhas no braço, febre alta, náuseas e dores que esmagariam o espírito de muitos, Carlo continuava olhando para fora de si. Olhava para os médicos, para as enfermeiras, para os outros pacientes, para os familiares desesperados, e tentava consolar cada um deles com palavras suaves, com sorrisos tímidos, com a paz silenciosa que carregava no olhar. Quem o visitava testemunhava sempre a mesma impressão.
Havia algo diferente naquele quarto, algo que transcendia o sofrimento físico, como se Carlo já estivesse mais próximo do céu do que da terra. O desejo que ele expressou repetidas vezes, o de conduzir o maior número possível de pessoas ao céu, revela a profundidade de sua visão espiritual. Para Carlo, a vida nunca foi mera sucessão de dias, mas missão. E a morte nunca foi fim, mas passagem. Ele sabia que tudo o que é verdadeiro permanece, que o amor nunca se perde e que Deus transforma até as dores mais amargas em frutos de eternidade. Assim, diante da própria morte, Carlo não fugiu. Ofereceu-se, entregou cada lágrima, cada noite difícil, cada respiração pesada como oração viva. E por isso, sua dor se tornou fecunda, iluminando vidas que ele jamais conheceu, tocando almas em países que ele jamais visitou e abrindo portas para que muitos reencontrassem a fé. Carlo fez da dor um lugar de encontro com Deus, e esse talvez seja um dos maiores mistérios de sua santidade. E talvez a maior contribuição de São Carlo Acutis para o nosso tempo seja exatamente essa: a lembrança poderosa de que cada um de nós nasceu com uma vocação única, um chamado especial, que não pode ser imitado ou substituído por ninguém. Ele viveu apenas 15 anos, mas viveu como quem compreende profundamente que a vida não é medida pela duração, e sim pela intensidade do amor colocado em cada gesto. Carlo não sonhava com feitos grandiosos, nem aspirava a cargos importantes, fama ou reconhecimento. Pelo contrário, abraçava as pequenas coisas com grande amor. Como tão bem ensinava Santa Teresa de Lisieux, uma de suas inspirações. Rezar, estudar, ajudar alguém na rua, consolar um colega, ouvir um amigo, visitar uma igreja, dedicar alguns minutos ao Santíssimo. Cada ato, por menor que fosse, tornava-se grande porque era feito com o coração inteiro. Ele mostrou, com a própria vida, que a santidade não exige cenários extraordinários. Não precisa de mosteiros, nem de desertos, nem de isolamento total. A santidade pode ser vivida usando tênis, jeans, carregando uma mochila escolar e navegando na internet. Pode existir no meio do barulho das cidades, entre notificações do celular, tarefas escolares, redes sociais e conversas com amigos. Carlo desfez a ideia de que ser santo é algo distante, inalcançável, reservado a poucos privilegiados. Ao contrário, ele mostrou que é possível ser santo sendo jovem, moderno, conectado e profundamente humano. Ele santificou o ordinário, e isso o torna tão próximo de todos nós. Sua vida não coloca a santidade em um pedestal inacessível. Ela a traz para o chão da vida, para o cotidiano. Carlo nos lembra que a santidade não é ausência de erros, mas disposição constante de recomeçar. Não é isolamento, mas presença. Não é perfeição, mas sinceridade. Sua fé ganhou rosto jovem, real, possível. Ele mostrou que a santidade pode caminhar ao nosso lado no ônibus, no trabalho, nos estudos, no descanso, na internet. Pode ser vivida agora, exatamente onde estamos, com o que temos. E ao revelar isso ao mundo, Carlo trouxe de volta a esperança de que todos nós, sem exceção, somos chamados a ser originais diante de Deus. Não cópias do mundo, mas reflexos da luz que Ele colocou dentro de cada um. Hoje, quando nos colocamos diante da história de São Carlo Acutis,
Somos levados quase instintivamente a olhar para dentro de nós mesmos e a encarar perguntas que evitamos no ritmo acelerado da vida. O que realmente importa? O que estamos fazendo com os talentos que Deus colocou em nossas mãos? De que forma temos cuidado da nossa alma, essa parte silenciosa e profunda que tantas vezes deixamos esquecida? Como estamos tratando aqueles que caminham ao nosso lado, desde os que amamos até os desconhecidos que cruzam nosso caminho diariamente? A vida de Carlo funciona como um espelho espiritual que expõe nossas prioridades, nossas distrações e, ao mesmo tempo, nosso enorme potencial. Ele nos lembra, com a simplicidade de um jovem que jamais buscou grandezas, que a existência humana é breve e preciosa, frágil como um sopro, mas carregada de significado eterno. Carlo tinha apenas 15 anos e, mesmo assim, viveu com um senso de propósito que muitos passam a vida inteira tentando encontrar. Ele não desperdiçava tempo com disputas inúteis, comparações, ciúmes ou vaidades que corroem o coração. Sabia que cada escolha, por menor que fosse, moldava o caminho que deixaria atrás de si. E isso vale para todos nós. Nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes diárias. Tudo constrói ou destrói algo dentro e fora de nós. Carlo nos faz refletir sobre como gastamos nossos dias. Estamos cultivando aquilo que tem peso de eternidade ou estamos nos perdendo em coisas passageiras? Estamos permitindo que nossos dons se tornem instrumentos de amor ou estamos escondendo aquilo que poderíamos oferecer ao mundo? Sua vida nos chama a despertar. Quando observamos sua história com sinceridade, percebemos que ninguém está dispensado desse chamado. Não importa nossa idade, condição, passado ou presente. Sempre há tempo para recomeçar, para reorganizar as prioridades, para amar mais e melhor. Carlo nos lembra que não somos eternos neste mundo, mas somos eternos em Deus. E é justamente por isso que cada decisão, cada renúncia, cada ato de bondade, cada oração, cada instante vivido com propósito, constrói o legado que deixaremos quando nossa própria jornada terminar. A história de Carlo nos convida a viver não apenas existindo, mas significando, a viver com profundidade, com verdade, com autenticidade, porque é isso que transforma vidas e atravessa o tempo. E assim como ele, somos chamados a iluminar o mundo à nossa volta, mesmo que nossa luz pareça pequena. Seu corpo repousa hoje em Assis, a cidade de São Francisco, o santo que inspirou profundamente sua vida e que, de certa forma, iluminou seu caminho desde a infância. Ali, diante do seu relicário, milhares de peregrinos passam todos os anos, jovens, adultos, idosos, religiosos, famílias inteiras, buscando força, consolação e propósito. Muitos dizem que, ao ficarem diante de seu corpo, sentem uma paz inconfundível, como se o silêncio daquela pequena capela contivesse algo vivo, algo que toca a alma e desperta o coração. Mas a verdade é que, mesmo repousando fisicamente naquele lugar, a luz de Carlo percorre o mundo inteiro. Sua história atravessou fronteiras, línguas, culturas e chegou como chama acesa aos jovens que se sentem perdidos, aos adultos sobrecarregados, aos idosos que buscam renovar a fé e até àqueles que nunca haviam ouvido falar de Deus, mas encontram nele uma espécie de irmão espiritual. Ao contemplarmos o exemplo de São Carlo Acutis,
Entendemos que a santidade continua sendo e sempre será a aventura mais alta, mais ousada e mais bonita que um ser humano pode viver. Ele mostrou que a santidade não exige feitos extraordinários, mas entrega cotidiana. Não precisa de milagres grandiosos, mas de amor constante. Não depende de idade, riqueza, fama ou poder. Só depende de um coração disposto. A vida de Carlo nos prova que, mesmo em meio ao barulho ensurdecedor do nosso tempo, ainda existe espaço para o silêncio que transforma, para a fé que sustenta, para a luz que orienta, para a pureza que cura. Ele nos lembra que Deus continua chamando, continua convidando, continua caminhando ao lado daqueles que desejam ser inteiros. E sua voz, simples, mansa e cheia de verdade, ecoa como um sussurro suave no meio do caos moderno, como se viesse do céu para nos lembrar o essencial. A felicidade é olhar para Deus. Sejam originais. Usem seus talentos para amar. A Eucaristia é o meu, e pode ser o seu caminho para o céu. Essas palavras, tão simples e tão profundas, são a síntese perfeita de sua vida. Elas continuam atravessando corações, despertando consciências, reacendendo fé. Porque Carlo, mesmo jovem, entendeu aquilo que é eterno. E agora, do alto, convida cada um de nós a fazer o mesmo. Viver com autenticidade, buscar o céu com coragem e permitir que Deus transforme o ordinário em caminho de eternidade. E assim, enquanto contemplamos a vida de São Carlo Acutis, esse jovem que caminhou entre nós como quem já respirava os ares do céu, algo silencioso começa a despertar dentro do coração. É como se sua história, tão pura e tão luminosa, tocasse regiões profundas da alma, abrindo portas que muitas vezes deixamos fechadas pela pressa, pelo cansaço, pelas distrações do mundo moderno. Percebemos, então, que sua vida não termina nas páginas da memória, nem repousa apenas sobre a terra de Assis. Ela continua viva, ativa, pulsante em cada pessoa que o invoca, em cada jovem que luta para reencontrar o sentido da própria existência, em cada alma que busca sinceramente a verdade, em cada coração cansado que anseia por luz. Carlo disse que queria ajudar o maior número possível de pessoas a chegar ao céu. E isso não foi apenas um desejo infantil, tornou-se realidade espiritual. Ele continua cumprindo essa promessa de maneira silenciosa, mas poderosa, alcançando vidas em todos os cantos do mundo. Por isso, no silêncio da noite, quando o barulho externo finalmente se aquieta e nossos pensamentos se tornam mais honestos, somos convidados a fazer o que tantos fazem hoje, nos dirigir a Ele. Sua presença espiritual é suave como brisa e intensa como chama, delicada no toque, mas forte na intercessão, acolhedora como um amigo e profunda como um sinal do céu. Carlo não é apenas lembrança, é companhia espiritual, é farol para quem vagueia na escuridão da dúvida, é consolo para quem luta contra suas próprias sombras, é irmão para quem tenta, dia após dia, ser um pouco melhor. E assim, unindo nossa voz à de milhares de pessoas que o recorrem no mundo inteiro, elevemos agora uma oração sincera, profunda e contemplativa, pedindo a São Carlo Acutis que nos cubra com sua luz, nos acompanhe em nossas lutas e nos conduza com doçura ao coração de Deus.
Há momentos em que as palavras humanas parecem pequenas demais diante das inquietações que carregamos na alma. Existem noites em que o silêncio pesa, em que o coração se enche de perguntas, incertezas e medos que não sabemos nomear. Em horas assim, percebemos que nenhuma explicação intelectual é suficiente e que nenhum consolo humano toca as profundezas onde nossas dores realmente habitam. É justamente nesses instantes, quando a alma se percebe vulnerável, aberta, exposta, que a oração surge não como obrigação, mas como abrigo. Ela se torna ponte entre nossa fragilidade e a força divina, refúgio para nossas angústias, caminho de luz para os cantos escuros da vida. A oração não exige perfeição, apenas entrega, não exige respostas, apenas presença. Agora, à luz do testemunho de São Carlo Acutis, esse jovem de coração ardente, fé simples e amor imenso pela Eucaristia, somos convidados a elevar nossos pensamentos ao céu. Não para repetir palavras vazias, mas para abrir o coração com sinceridade. Carlo nos ensina que rezar é conversar com Deus como quem conversa com um amigo íntimo e que cada suspiro pode se tornar encontro, cada lágrima, uma oferenda, cada silêncio, um diálogo. Por isso, que esta prece que estamos prestes a fazer não seja apenas recitada com os lábios, mas vivida com o espírito inteiro, sentida como verdade que toca e transforma. Com humildade, confiança e profundidade, unimos nossa voz à voz desse jovem santo que continua intercedendo por nós. Permitimos que sua pureza abra caminhos de paz onde há turbulência, de cura onde há feridas, de clareza onde há confusão. Que, guiados por São Carlo Acutis, possamos nos aproximar de Deus, não com medo, mas com confiança, não com dúvidas, mas com desejo sincero de sermos alcançados pelo amor divino. E assim, preparados em espírito e coração, deixemos que a oração se torne agora o lugar onde repousamos, entregamos e nos encontramos com aquele que tudo transforma. São Carlo Acutis, jovem amigo de Deus, que caminhaste nesta terra com o coração fixo no céu, aproxima-te agora de nós com tua pureza luminosa. Tu que foste luz na era digital, ensina-nos a não nos perdermos nos ruídos do mundo, mas a buscarmos a verdade que liberta e ilumina. Intercede por aqueles que se sentem cansados, confusos e sem direção. Ajuda-nos a reconhecer que cada instante da vida é oportunidade de amor, de entrega e de eternidade. Derrama sobre nós a mesma serenidade com que enfrentaste a dor, a mesma coragem com que abraçaste tua missão e a mesma mansidão com que trataste todos ao teu redor. Santo jovem, conduze-nos para mais perto de Cristo, como um irmão que estende a mão ao outro na escuridão. Que tua presença nos envolva como uma brisa suave, despertando em nós o desejo de sermos melhores e de vivermos com propósito. São Carlo, tu que amaste profundamente a Eucaristia e fizeste dela tua força, tua estrada e tua alegria, toca agora nossos corações com essa mesma fome de Deus. Ensina-nos a reconhecer Jesus vivo no sacrário, presente em cada gesto de amor, oculto em cada sofrimento oferecido. Que o teu amor pela Santa Missa acenda dentro de nós um fogo novo, capaz de transformar nossa tibieza em ardor, nossa distração em presença, nossa inquietação em descanso.
Tu que usaste a tecnologia como instrumento de evangelização, ajuda-nos a usar nossos dons para o bem, sem vaidade, sem orgulho, sem buscar glória própria. Faz-nos compreender que cada talento vem de Deus e deve voltar para Ele em forma de serviço. São Carlo, protege os jovens que vivem confusos, presos em telas, reféns de comparações e dúvidas. Que teu exemplo seja luz para cada um deles. São Carlo, tu que enfrentaste a doença com dignidade e fé inabalável, olha por aqueles que agora sofrem no corpo ou na alma. Intercede por quem chora em silêncio, por quem atravessa noites longas de ansiedade ou tristeza profunda, por quem perdeu a esperança e já não sabe como rezar. Leva a Deus cada lágrima escondida, cada dor não dita, cada batalha espiritual que ninguém vê. Tu que ofereceste tuas dores pelo Papa e pela Igreja, cobre também nossas famílias com essa intercessão generosa. Derrama cura onde houver feridas, fé onde houver dúvida, luz onde houver escuridão. Renova nossa confiança na misericórdia divina, lembrando-nos de que Deus transforma cruzes em pontes e sofrimentos em graça. São Carlo, caminha ao nosso lado e fortalece-nos com tua doçura e coragem. São Carlo Acutis, amigo do céu, recebe agora nossas súplicas e apresenta-as ao coração de Jesus. Ensina-nos a viver como originais, como tu dizias, não como cópias do mundo, mas como filhos amados que carregam uma missão única. Guia-nos a buscar a santidade nas pequenas coisas, no cotidiano simples, na fidelidade aos nossos deveres, na caridade com quem sofre. Liberta-nos da ilusão de que precisamos ser perfeitos. Mostra-nos que o que importa é amar, levantar após cada queda e caminhar sempre em direção à luz. Que tua juventude eterna inspire nossos dias. Que tua paz acalme nossa alma e que tua amizade espiritual nos fortaleça nas horas difíceis. São Carlo, acolhe cada intenção que guardamos no silêncio do coração e conduz-nos passo a passo para aquele céu que tu tanto desejaste. Amém.